Como em toda e boa escola, nós aprendemos lições. E a escola sabatina, ela ensina lições bíblicas. E uma das lições que nós vamos aprender desse livro tão precioso é sobre o louvor. A música, o louvor, ele está relacionado, muitas vezes, com momentos alegres. As pessoas estão felizes, as pessoas cantam. Mas há duas situações na Bíblia muito interessantes, em que essas pessoas não estavam tão assim felizes, mas louvaram. E vamos aprender. Está em 2 Crônicas, a primeira lição, no capítulo 20. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Crônicas, no capítulo 20. Eu vou resumir rapidamente a história desse capítulo, porque a gente vai se ater só em 3 versículos. É uma história bem conhecida. Os irmãos sabem que Josafá, como um rei, naquela altura de Judá, estava preocupado, porque ele recebeu ali uma notícia de que vinha grandes exércitos contra Judá. Então ele reuniu todo o povo, apregoou um jejum, orou ao Senhor, o espírito de profecia foi manifestado no meio do povo, mas algo interessante foi o que ele fez no verso 21. Acompanhem comigo no verso 21 de 2 Crônicas, capítulo 20. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Verso 22. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os de montanhas de Seir, que vieram contra Judá. E foram desbaratados. No verso 24. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto. Olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Foi um momento de alegria aqui para que essas pessoas, para que esse rei pedisse para que os cantores louvassem a Deus? Não era. Era um momento de muita tensão, era um momento de preocupação, era um momento de medo que eles estavam vivendo, porque o exército deles era pequenino, em vista do que ia a sobreviver sobre eles. Mas eles cantaram, eles louvaram o nome de Deus. Vamos para uma outra situação bem conhecida também, no Novo Testamento, que está no livro de Atos, no capítulo 16, verso 25 e 26. Atos 16, versos 25 e 26. Uma outra situação nada festiva, nada alegre, em que duas pessoas louvaram o nome de Deus. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E o que aconteceu? E, de repente, sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões a todos. O que nós aprendemos aqui com essas duas histórias que estão na Bíblia, esses dois momentos que não estão aqui por acaso? Que quando nos sobrevém uma situação de medo, que quando nos sobrevém uma situação de tensão, ou mesmo de muita tristeza, de decepção, aqui eu tenho uma lição para que eu coloque em prática. Aqui eu tenho um instrumento de Deus para me ajudar a superar essa situação. Cantar. Tão simples quanto isso. Pegar o inário, abrir o inário, que infelizmente, muitas vezes a gente só se lembra dele quando vem para a igreja. É pegar o inário, um grande instrumento de Deus, para as nossas mazelas diárias, abri-lo e cantar. Cantar hinos. E antes de me ater a essas histórias que são, sem dúvidas, claras e diretas, que me ensinam essa lição, eu tenho uma amiga que já tinha aprendido isso há muito tempo. E todas as vezes que nós estávamos conversando, e eu expunha a ela alguma situação não tanto assim boa, feliz, ela dizia assim: canta um hino número tal, tal, tal e tal. E eu ficava assim. E eu ia e fazia o que ela tinha falado. Abria o inário e ia cantar. Logo, logo, eu já estava melhor. Logo, tudo aquilo que estava na minha mente se dissipava. Amém? Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos a sofrer situações porque nós queremos. Nós temos que admitir isso.
porque nós temos tudo a nosso favor para nós sermos pessoas felizes e bem resolvidas na nossa vida. No capítulo desse livro, Ciência do Bom Viver, no capítulo Cura Mental, tem um trecho que a irmã White comenta sobre esse assunto, que ela fala assim: quando tentados, em lugar de dar expressão aos nossos sentimentos, ergamos pela fé um hino de graças a Deus. O canto é uma arma que podemos empregar sempre contra o desânimo. Ao abrirmos assim o coração à luz da presença do Salvador, teremos saúde e a sua bênção. É difícil, irmãos, porque quando a gente está triste, parece que a gente quer ficar triste. Não quer falar com ninguém, não é? Quer ir para o quarto, mas só que isso não nos traz saúde. Isso pode ser um início de uma doença, de uma depressão, se calhar. Mas se nós seguirmos a orientação de Deus, Senhor, eu não quero cantar, mas o Senhor me ensina que nesse momento eu devo cantar. Então eu abro o inário. E não é qualquer música, não é qualquer hino, irmãos. São os hinos do inário. São hinos realmente que vão ministrar ao meu coração a cura que eu preciso naquele momento. E começo ali a cantar e as coisas começam a mudar. Muitas vezes, no nosso dia a dia, em casa, numa chatice com o cônjuge, alguma coisa com o filho, as nossas situações de seres humanos que nós temos, nós sabemos disso. Você pensa assim, quando ele chegar, eu vou conversar, e nós vamos discutir, e as coisas não podem ser assim. Aí, antes de você tentar fazer isso, pôr em prática, pega o inário e vai cantar. As coisas mudam. Você pode até conversar, mas o ímpeto da conversa, ali o momento, será outro, porque você experimentou o prazer da presença de Deus através dos hinos, e depois as coisas ali se resolvem de forma com que os anjos e a atmosfera celestial está presente no nosso lar. Que o Senhor nos ajude a colocar isso em prática no nosso dia a dia, porque de nada vale nós conhecermos a palavra, mas não experimentarmos a palavra.